Junções intercelulares. Junções de adesão. Em muitos epitélios, o tipo seguinte de junção, encontrado na sequência do ápice para a base da célula, é a zônula de adesão. Essa junção circunda toda a célula e contribui para a aderência entre células adjacentes. Uma característica importante dessa junção é a inserção de numerosos filamentos de actina em placas de material eletrodenso, contidas no citoplasma subjacente à membrana da junção. Os filamentos fazem parte da trama terminal, uma rede de filamentos de actina, filamentos intermediários e espetrina existente no citoplasma apical de muitas células epiteliais. Figura 4.6 mais adiante. Ao conjunto de zônula de oclusão e zônula de adesão que circunda toda a parede lateral da região apical de muitos tipos de células epiteliais se dá o nome de complexo unitivo. Outro tipo de junção intercelular muito comum em células epiteliais é o desmossomo, ou mácula de adesão. Desmossomos também são encontrados entre as membranas de células musculares cardíacas. O desmossomo é uma estrutura complexa, em forma de disco, contida na superfície de uma célula e que é sobreposta a uma estrutura idêntica observada na superfície da célula adjacente. As membranas celulares nessa região são planas, paralelas e geralmente separadas por uma distância um pouco maior, cerca de 30 nanômetros, que os habituais 20 nanômetros. No lado interno, citoplasmático, da membrana do desmossomo de cada uma das células, há uma placa circular chamada placa de ancoragem, composta de pelo menos 12 proteínas. Em células epiteliais, filamentos intermediários de queratina presentes no citoplasma se inserem nas placas de ancoragem ou então formam alças que retornam ao citoplasma. Isto é mostrado no esquema da figura 4.3. Uma vez que os filamentos intermediários de queratina do citoesqueleto são muito fortes, os desmossomos promovem uma adesão bastante firme entre as células. Em células não epiteliais, os filamentos intermediários ancorados em desmossomos não são constituídos de queratina, mas de outras proteínas, como desmina ou vimentina. Proteínas da família da caderina participam da adesão provida por desmossomos. Essa adesividade pode ser abolida in vitro pela remoção de cálcio do meio. Como os desmossomos têm forma de botão, eles nunca formam zônulas. Hemidesmossomos podem ser encontrados na região de contacto entre alguns tipos de células epiteliais e sua lâmina basal. Figura 4.1b. Essas junções têm a estrutura de metade de um desmossomo e prendem a célula epitelial à lâmina basal. Nos desmossomos, as placas de ancoragem contêm principalmente caderinas, enquanto nos hemidesmossomos as placas contêm integrinas, uma família de proteínas transmembrana que podem interagir como receptores para macromoléculas da matriz extracelular, tais como laminina e colágeno tipo 4. Para saber mais. Permeabilidade das zonas de oclusão e formação de compartimentos. A quantidade de locais de fusão de membranas que formam a zona de oclusão depende do tipo e da localização do epitélio e tem uma grande correlação com a permeabilidade do epitélio. Epitélios com um ou poucos locais de fusão, exemplo, túbulos proximais do rim, são mais permeáveis à água e aos solutos do que epitélios
com numerosos locais de fusão, bexiga urinária. Assim, a função principal da junção estreita é promover uma vedação que dificulta muito o movimento de materiais entre células epiteliais, chamado de via paracelular, tanto o ápice da base para a base, como da base para o ápice. As zonas de oclusão participam, portanto, da formação de compartimentos funcionais delimitados por epitélios, fenômeno que será visto novamente mais adiante neste capítulo. Junções intercelulares. Junções de adesão. Em muitos epitélios, o tipo seguinte de junção encontrado na sequência do ápice para a base da célula é a zônula de adesão. Essa junção circunda toda a célula e contribui para a aderência entre células adjacentes. Uma característica importante dessa junção é a inserção de numerosos filamentos de actina em placas de material eletrodenso contidas no citoplasma subjacente à membrana da junção. Os filamentos fazem parte da trama terminal, uma rede de filamentos de actina, filamentos intermediários e espectrino existente no citoplasma apical de muitas células epiteliais. Ao conjunto de zônula de oclusão e zônula de adesão que circunda toda a parede lateral da região apical de muitos tipos de células epiteliais se dá o nome de complexo unitivo. Outro tipo de junção intercelular muito comum em células epiteliais é o desmossomo ou mácula de adesão. Desmossomos também são encontrados entre as membranas de células musculares cardíacas. O desmossomo é uma estrutura complexa em forma de disco, contida na superfície de uma célula, e que é sobreposta a uma estrutura idêntica observada na superfície da célula adjacente. As membranas celulares nessa região são planas, paralelas e geralmente separadas por uma distância um pouco maior, cerca de 30 nanômetros, que os habituais 20 nanômetros. No lado interno citoplasmático da membrana do desmossomo de cada uma das células, há uma placa circular chamada placa de ancoragem, composta de pelo menos 12 proteínas. Em células epiteliais, filamentos intermediários de queratina presentes no citoplasma se inserem nas placas de ancoragem ou então formam alças que retornam ao citoplasma. Isto é mostrado no esquema da figura 4.3. Uma vez que os filamentos intermediários de queratina do citoesqueleto são muito fortes, os desmossomos promovem uma adesão bastante firme entre as células. Em células não epiteliais, os filamentos intermediários ancorados em desmossomos não são constituídos de queratina, mas de outras proteínas, como desmina ou vimentina. Proteínas da família de caderina participam da adesão promovida por desmossomos. Essa adesividade pode ser abolida in vitro pela remoção de cálcio do meio. Como os desmossomos têm a forma de botão, eles nunca formam glândulas. Hemidesmossomos podem ser encontrados na região de contato entre alguns tipos de células epiteliais e sua lâmina basal. Figura 4.1b. Nos desmossomos, as placas de ancoragem contêm principalmente caderinas, enquanto nos hemidesmossomos as placas contêm integrinas, uma família de proteínas transmembrana que pode agir como receptores para macromoléculas da matriz extracelular, tais como laminina e colágeno tipo 4.
Junções intercelulares. Junções de adesão. Em muitos epitélios, o tipo seguinte de junção, encontrado na sequência do ápice para a base da célula, é a zona de adesão. Essa junção circunda toda a célula e contribui para a aderência entre células adjacentes. Uma característica importante dessa junção é a inserção de numerosos filamentos de actina em placas de material eletrodenso contidas no citoplasma subjacente à membrana da junção. Os filamentos fazem parte da trama terminal, uma rede de filamentos de actina, filamentos intermediários e espectrina, existente no citoplasma apical de muitas células epiteliais. Ao conjunto de zona de oclusão e zona de adesão que circunda toda a parede lateral da região apical de muitos tipos de células epiteliais se dá o nome de complexo unitivo. Outro tipo de junção intercelular muito comum em células epiteliais é o desmossomo, ou mácula de adesão. Figura 4.3 e 4.4. Desmossomos também são encontrados entre as membranas de células musculares cardíacas. O desmossomo é uma estrutura complexa, em forma de disco, contida na superfície de uma célula e que é sobreposta à estrutura idêntica observada na superfície da célula adjacente. As membranas celulares nessa região são planas, paralelas e geralmente separadas por uma distância um pouco maior, cerca de 30 nanômetros que os habituais, 20 nanômetros. No lado interno citoplasmático da membrana desmossomo de cada uma das células há uma placa circular chamada placa de ancoragem, composta de pelo menos 12 proteínas. Em células epiteliais, filamentos intermediários de queratina presentes no citoplasma se inserem nas placas de ancoragem, ou então formam alças que retornam ao citoplasma, isto é, mostrado no esquema da figura 4.3. Uma vez que os filamentos intermediários de queratina do citoesqueleto são muito fortes, os desmossomos promovem uma adesão bastante firme entre as células. Em células não epiteliais, os filamentos intermediários ancorados em desmossomos não são constituídos de queratina, mas de outras proteínas como desmina ou vimentina. Proteínas da família da caderina participam da adesão provida por desmossomos. Essa adesividade pode ser abolida in vitro pela remoção de cálcio do meio. Como os desmossomos têm forma de botão, eles nunca formam zonas. Hemidesmossomos podem ser encontrados na região de contacto entre alguns tipos de células epiteliais e sua lâmina basal. Essas junções têm a estrutura de metade de um desmossomo e prendem a célula epitelial à lâmina basal. Nos desmossomos, as placas de ancoragem contêm principalmente caderinas, enquanto nos hemidesmossomos as placas contêm integrinas, uma família de proteínas transmembrana que podem agir como receptores para macromoléculas da matriz extracelular, tais como laminina e colágeno tipo 4.